Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Essa videoconferência será realizada exclusivamente em português. A transcrição do evento no idioma inglês será posteriormente disponibilizada no site de RI da companhia. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão realizados no site de RI da companhia, www.vulcabrasri.com, e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, juntamente com a equipe de Relações com Investidores, Sr. Valdinei Tortorelli e Sra. Luciana Serrando. Daremos início ao call com a apresentação de um vídeo institucional. Dizem por aí que a vida imita a arte. Aqui, a gente acredita que a vida imita o esporte. Porque assim como os atletas, nós também estamos sempre aprendendo, evoluindo, superando os nossos limites em busca da melhor versão de nós mesmos. Há 70 anos é assim. E é por isso que o esporte está tão presente em nossa história. Já mobilizamos uma cidade inteira para salvar um time de futebol. Apoiamos atletas das mais diferentes modalidades. Estivemos em Olimpíadas, subimos em pódios, comemoramos vitórias. Mas também enfrentamos momentos difíceis, seja nas quadras e nas pistas, ou aqui dentro da nossa empresa. E juntos, mantivemos o foco para superar cada um deles. Porque assim como no esporte, ninguém ganha ou perde nada sozinho. Se hoje somos a maior gestora de marcas esportivas e a maior indústria de calçados esportivos do Brasil, é porque cada um de nós deu o seu melhor coletivamente. E trabalho coletivo é o que faz uma equipe se transformar em um time. Juntos, somos mais de 17 mil nesse time, vendendo mais de 27 milhões de produtos por ano para vestir os brasileiros da cabeça aos pés em todos os estados do Brasil. É assim que estamos construindo um país melhor, apoiando e patrocinando o esporte, gerando empregos, investindo em sustentabilidade e tornando nossas tecnologias cada vez mais acessíveis a todos. Ninguém nasce campeão, recordista ou medalhista olímpico. Mas quando existe força de vontade, trabalho coletivo, dedicação e resiliência, o espírito vencedor nasce e cresce dentro de cada um de nós, seja no esporte ou na vida. Vulcabras, há 70 anos, vivemos para o esporte. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wagner, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Wagner, pode prosseguir. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras. A Vulcabras, maior gestora de marcas esportivas do país, completa neste mês de julho 70 anos. Em sua melhor forma, reporta mais um trimestre histórico com recorde de faturamento e receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, ultrapassando 2,7 bilhões de reais. Com faturamento de 760 milhões de reais, 60% superior ao segundo trimestre de 21, a companhia mantém crescimento consistente há 8 trimestres consecutivos, registrando assim o melhor trimestre da sua série histórica. Além do recorde de receita, com uma margem bruta de 36%, 1,9 pontos percentuais acima do segundo TRI de 21, uma margem EBITDA de 20,3% e uma margem líquida de 15,8%, a companhia apresenta resultados que ratificam o sucesso da execução da sua estratégia focada no mercado de artigos esportivos. Com consumidores mais preocupados com saúde, conforto e bem-estar nos últimos anos, os artigos esportivos ganharam o dia a dia do brasileiro, ampliando os momentos de uso. Nesse cenário, a transformação estratégica que a companhia iniciou em 2018 ganhou velocidade. Com foco no mercado esportivo e um modelo de negócio verticalizado
que conta com um moderno centro de pesquisa e desenvolvimento de calçados esportivos, o maior da América Latina, e fábricas com tecnologia de ponta, aptas a produzir as melhores tecnologias mundiais, a companhia cresce a cada trimestre, oferecendo um mix de marcas e sortimento de produtos inovadores, que permitem atender às necessidades de todos os perfis de atletas e consumidores, em todas as faixas de preço, ampliando a sua oferta através do varejo multimarcas e dos canais próprios de vendas direto ao consumidor. No segundo trimestre de 22, a companhia manteve um forte ritmo de crescimento observado nos semestres anteriores, em todas as marcas e em todas as categorias. O crescimento de receita na categoria de calçados esportivos foi de 56,5%, com destaque relevante nas 3 marcas. Em Mizuno, a primeira coleção de calçados criada e produzida 100% pela companhia teve excelente aceitação no mercado e reforça o potencial de crescimento da marca no Brasil. O conhecimento do consumidor e a competência para o desenvolvimento e produção de produtos esportivos de alta performance pela Vulcabras permitiram a criação de produtos de grande sucesso de vendas, que contribuíram para o resultado do trimestre. Na marca Olímpicos, a ampliação do portfólio com produtos para alta performance na corrida consolidou sua presença nesse segmento. O Olímpicos corre grafeno, com tecnologia desenvolvida no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia, trouxe ao mercado o primeiro tênis com placa de propulsão de grafeno do mundo, que já ganhou pódio nas maratonas de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, atestando o desempenho do produto em provas de alta performance. Junto com o Corre 2 e o Corre Vento, a marca consolida sua presença na corrida de alta performance com tecnologias inovadoras. Em Under Armour, acompanhando o crescimento da categoria de basquete no Brasil nos últimos anos, a marca ampliou a sua atuação além do treino e da corrida, e vem investindo para se conectar com este público e ampliar a sua presença no mercado nacional. Além dos modelos do astro Stephen Curry, neste trimestre foi lançado o modelo Buzzer, 100% desenvolvido e produzido pela Vulcabras, vem tendo resultados de venda muito positivos, ampliando a sua participação na comunidade de basquete e aumentando a lembrança da marca no país. A categoria de vestuário e acessórios apresentou um aumento de 153,1% na receita em relação ao mesmo período de 2021, seguindo forte ritmo de crescimento em todas as marcas, com ações voltadas para a melhora do sortimento e disponibilidade das peças. O e-commerce das marcas manteve a tendência de expansão acelerada, com crescimento de 121,4% no segundo TRI de 22 em relação ao segundo TRI de 21. O robusto resultado do canal se deve à forte expansão das vendas nas 3 marcas operadas pela companhia, suportadas pelos investimentos feitos em 2021 para a construção do centro de distribuição localizado em Extrema, Minas Gerais, dedicado à operação de vendas diretas ao consumidor. No mercado externo, os resultados avançaram 107% em relação ao mesmo período de 2021, principalmente em função das vendas de calçados olímpicos para a América Latina. Todos os indicadores mostram que o crescimento da companhia tem se mantido consistente e constante, demonstrando um modelo de negócio resiliente. Nos últimos anos, a Vulcabras se transformou e mapeou avenidas de crescimento que têm guiado o seu planejamento. O foco em artigos esportivos permitiu ganhar sinergia nas operações e evoluir não apenas na receita, mas também nas margens. O cenário para o segundo semestre segue positivo, com carteiras de todas as marcas, já construídas e com potencial de crescimento, apontando para a continuidade de resultados positivos. Na sequência, passaremos a apresentar o nosso desempenho no segundo trimestre de 22 e, para tanto, disponibilizamos no nosso site de RI e na webcast dessa conferência a apresentação gráfica dos resultados, para que possam acompanhar nossos comentários a respeito dos principais destaques do trimestre. Nós iniciamos a apresentação com o slide 5, com volume bruto de pares e peças. No segundo trimestre de 22, o volume bruto faturado totalizou 8,4 milhões de pares e peças, um aumento de 46,1% se comparado aos 5,7 milhões de pares e peças do segundo TRI de 21. As categorias de calçado e confecções esportivas seguiram apresentando ótimo desempenho no segundo TRI de 22, com robusto crescimento na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em calçados esportivos, houve crescimento de 26,8% nesse segundo trimestre, com as 3 marcas apresentando crescimento. Os destaques foram expressivos crescimentos com as marcas Mizuno e Under Armour, que seguem em ritmo acelerado de expansão. Em confecções e acessórios, houve aumento de 107,8%, com forte expansão nas 3 marcas.
Em outros calçados e outros, foi registrado aumento de 66,5%, com crescimento em todas as subcategorias: chinelos, botas e calçados femininos. A partir desse trimestre, o volume comercializado de calçados femininos na filial do exterior passa a ser consolidado na categoria de outros calçados e outros. No primeiro semestre de 22, o volume bruto faturado somou 14,8 milhões de pares e peças, um aumento de 36,9% em comparação ao primeiro semestre de 2021, que foi de 10,8 milhões de pares e peças. Seguindo para o slide 6, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No segundo trimestre de 2022, a receita líquida foi de 656,8 milhões de reais, um aumento de 64,4% sobre os 399,4 milhões de reais do segundo tri de 21, sendo este um novo recorde de receita da companhia em um único trimestre. No segundo trimestre de 2022, a companhia manteve o forte ritmo de crescimento observado nos trimestres anteriores. Apesar das dificuldades enfrentadas pela economia global, o varejo de artigos esportivos brasileiro apresentou um desempenho satisfatório no segundo trimestre de 22. As vendas no varejo nas principais datas comemorativas do período, Dia das Mães e Dia dos Namorados, apresentaram um bom desempenho e possibilitaram a manutenção de níveis saudáveis nos estoques das nossas marcas em toda a cadeia. A receita de calçados esportivos no segundo trimestre de 22 apresentou um aumento de 56,5% sobre o mesmo período de 21. Este incremento de receita se deve ao excelente desempenho de todas as marcas, com destaque para os calçados Mizuno, que seguem apresentando um ritmo acelerado de crescimento. A categoria de confecções e acessórios apresentou crescimento de 153,1% em relação ao segundo TRI de 21, com todas as marcas também apresentando expressivo crescimento. A categoria de vestuário e acessórios representa uma importante avenida de crescimento e vem correspondendo às expectativas, com crescimentos acima da média das demais categorias. A categoria de outros calçados e outros apresentou aumento de 72,5% em relação ao segundo TRI de 21. O crescimento da receita dessa categoria se deve à performance positiva em todas as subcategorias desse grupo. No primeiro semestre de 22, a receita líquida resultou em 1.134,6 milhões de reais, 59,5% superior à do primeiro semestre de 21, quando a mesma foi de 711,3 milhões de reais. Seguindo para o slide 7, apresentamos a abertura da receita líquida por mercado. A receita líquida do segundo trimestre de 22 no mercado interno totalizou 586 milhões de reais, um aumento de 60,5% em relação ao segundo TRI de 21, que foi de 365,2 milhões de reais. No mercado externo, a receita líquida do segundo TRI de 22 foi de 70,8 milhões de reais, um aumento de 107% sobre os 34,2 milhões de reais registrados no segundo TRI de 21. No mercado interno, o acréscimo se deve principalmente ao aumento nas categorias de calçados, confecções e acessórios esportivos. As vendas diretas ao mercado externo, calçados e chinelos olímpicos foram os responsáveis pela robusta expansão. Nas vendas da filial do Peru, também foi observado o crescimento na receita em relação ao mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre de 2022, o mercado interno totalizou 997,8 milhões de reais, um aumento de 54,5% em relação ao primeiro semestre de 21, quando a receita líquida foi de 645,7 milhões de reais. Já no mercado externo, a receita líquida no primeiro semestre foi de 136,8 milhões de reais, 108,6% maior que os 65,6 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano anterior. Seguindo para o slide 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. No segundo trimestre de 22, o e-commerce das marcas da companhia manteve a tendência de expansão e apresentou crescimento de 121,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O robusto crescimento desse canal se deve à forte expansão nas vendas das três marcas, suportadas pelos investimentos feitos ao longo de 2021 para a construção do centro de distribuição em Extrema. Com participação da receita, o e-commerce representou 4,2% no segundo trimestre de 22, aumento de 1 ponto percentual na comparação dos 3,2% do segundo TRI de 21. No primeiro semestre de 22, o e-commerce apresentou crescimento de 165,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, com participação da receita representando 4,5% nesse primeiro semestre de 22, um aumento de 1,8 pontos percentuais na comparação com os 2,7% do primeiro semestre de 21.
Seguindo para o slide 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto no segundo trimestre de 22 foi de 236,2 milhões de reais, um aumento de 73,4% em relação aos 136,2 milhões de reais registrados no segundo TRI de 21. A margem bruta atingiu 36% no segundo TRI de 22, 1,9 pontos percentuais acima dos 34,1 verificados no segundo TRI de 21. A evolução de 1,9 pontos percentuais é resultado das sinergias e ganho de escala sobre o crescimento dos volumes dos calçados produzidos, somado às melhores eficiências capturadas na produção de novos modelos dos calçados Mizuno, 100% desenvolvidos pela Vulcabras e muito mais aderentes aos modernos processos produtivos da companhia. A capacidade de repassar para o preço de venda a pressão que eventuais aumentos nos preços de matérias-primas e outros custos exercem sobre o custo final dos produtos produzidos também foi fundamental para a manutenção da evolução da margem bruta. No primeiro semestre de 22, o lucro bruto foi de 404,3 milhões de reais, um aumento de 66,8% sobre os 242,4 milhões de reais obtidos no primeiro semestre de 21. A margem no primeiro semestre de 22 foi de 35,6%, ficando 1,5 pontos percentuais superior aos 34,1% obtidos no primeiro semestre de 21. Seguindo para o slide 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas, excluindo propaganda. Foram registrados 75,4 milhões de reais no segundo trimestre de 22, um aumento de 61,5% se comparado aos 46,7 milhões de reais no segundo TRI de 21. Como participação da receita, as despesas com vendas excluindo propaganda representaram 11,5% no segundo TRI de 22, comparado aos 11,7% do segundo TRI de 21, representando assim um decréscimo de 0,2 pontos percentuais. O comportamento das despesas variáveis se manteve dentro da normalidade, apresentando um crescimento nominal devido à expansão da receita. Nas despesas comerciais fixas, apesar do aumento nominal, houve a redução da participação relativa devido à captura de sinergias com o crescimento de todas as marcas. No primeiro semestre de 22, as despesas com vendas excluindo propaganda foram de 137,4 milhões de reais, um acréscimo de 51,5% em comparação aos 90,7 milhões de reais do primeiro semestre de 21. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou uma redução de 0,7 pontos percentuais, saindo assim de 12,8% registrados no primeiro semestre de 21 para 12,1% no primeiro semestre de 22. Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing, que no segundo trimestre de 22 somaram 24,3 milhões de reais, um aumento de 62% sobre os 15 milhões de reais registrados no segundo trimestre de 2021. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 3,7% no segundo TRI de 22, comparado aos 3,8% do segundo TRI de 21. Seguindo para o slide 11, temos a demonstração das despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas foram de 32,1 milhões de reais no segundo trimestre de 22, o que representou um aumento de 3,8% em comparação ao segundo TRI de 21. Apesar do aumento nominal nas despesas, sinergias e ganho de escala fizeram com que, em percentual sobre a receita líquida, fosse capturada uma redução de 2,2 pontos percentuais, saindo de 7,1% no segundo TRI de 21 para 4,9% no segundo TRI de 22. No primeiro semestre de 2022, em relação ao mesmo período de 21, ocorreu um aumento de 6,3% nas despesas gerais administrativas, passando de 55,2 milhões de reais para 58,7 milhões de reais no primeiro semestre de 22. Ao se comparar o percentual sobre a receita líquida, observa-se uma redução de 2,6 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 21. Seguindo para o slide 12, é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no segundo trimestre de 2022 foi uma despesa de 8,2 milhões de reais, em comparação à receita de 17,7 milhões de reais registrada no segundo TRI de 21. Na comparação dos trimestres, as principais variações foram observadas no aumento dos juros pagos, devido à alta dos juros ao longo dos últimos meses, e na variação cambial ativa, devido à depreciação do real ao longo desse trimestre. Na comparação dos semestres,
O resultado financeiro líquido no primeiro semestre de 22 foi uma despesa de 17,9 milhões de reais, em comparação à receita de 11,9 milhões de reais registrada no primeiro semestre de 21. Em 30 de junho de 2022, a companhia apresentava dívida líquida de 183,9 milhões de reais, sendo 22,2% inferior à observada no encerramento de 31 de dezembro de 2021. A diminuição do endividamento se deu pela geração de caixa em virtude do expressivo resultado no período. No slide 13, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O lucro líquido do segundo trimestre de 22 foi de 103,8 milhões de reais, e representou um aumento de 13,4% sobre o resultado de 91,5 milhões de reais do segundo TRI de 21. A margem líquida atingiu 15,8% no segundo trimestre de 22, um decréscimo de 7,1 pontos percentuais em comparação aos 22,9% alcançados no segundo trimestre de 21. Vale ressaltar que no segundo trimestre de 22 e no segundo trimestre de 21, alguns eventos não recorrentes influenciaram o lucro líquido da companhia. Na comparação do lucro líquido recorrente, o crescimento no segundo trimestre de 22 foi de 207,4%, quando comparado aos 30,9 milhões de reais obtidos no segundo TRI de 21. A melhora na margem líquida do segundo trimestre de 22 se deve ao ganho apresentado no lucro bruto, em virtude da melhor performance operacional, e também pela maior diluição das despesas operacionais devido ao expressivo crescimento das receitas. O lucro líquido do primeiro semestre de 22 foi de 157,7 milhões de reais, sendo 48,6% superior ao resultado aferido no mesmo período do ano anterior. A margem líquida na comparação do primeiro semestre de 22 versus o primeiro semestre de 21 foi reduzida em 1 ponto percentual, de 14,9% no primeiro semestre de 21 para 13,9% no primeiro semestre de 22. Na comparação do lucro recorrente, o crescimento foi de 227,3%, saltando dos 45,5 milhões de reais registrados no primeiro semestre de 21 para os 148,9 milhões de reais registrados no primeiro semestre de 2022. O ROIC ajustado referente aos últimos 12 meses encerrados em junho de 2022 foi de 27,1%, 1,1 pontos percentuais superior ao ROIC ajustado obtido em dezembro de 2021. No slide 14, apresentamos o EBITDA. No segundo trimestre de 22, o EBITDA foi de 133,4 milhões de reais, crescendo 29,9% em comparação aos 102,7 milhões de reais obtidos no segundo TRI de 21. A margem EBITDA apresentou redução de 5,4 pontos percentuais, atingindo 20,3% no segundo TRI de 22 versus 25,7% registrados no segundo TRI de 21. Vale ressaltar que, assim como no lucro líquido, na comparação dos trimestres, alguns eventos não recorrentes influenciaram o EBITDA da companhia. Na comparação do EBITDA recorrente, o resultado obtido no segundo trimestre de 22 foi de 124,6 milhões de reais, um crescimento de 85,1% quando comparado aos 67,3 milhões de reais obtidos no segundo TRI de 21. A robusta elevação das vendas, aliada à melhora das margens operacionais e o controle rígido das despesas operacionais, resultaram na expressiva elevação do EBITDA. O EBITDA do primeiro semestre de 22 foi de 216,9 milhões de reais, sendo 54,9% superior ao registrado no ano anterior. A margem EBITDA na comparação dos semestres foi reduzida em 0,6 pontos percentuais, saindo de 19,7% no primeiro semestre de 21 para 19,1% em 2022. Na comparação do EBITDA recorrente, o crescimento foi de 98,9%, saltando dos 104,5 milhões de reais registrados no primeiro semestre de 21 para os 208,1 milhões de reais registrados no primeiro semestre de 2022. A margem EBITDA recorrente aumentou 3,6 pontos percentuais, saindo de 14,7% para 18,3% em 2022. No slide 15, apresentamos o CAPEX. No segundo trimestre de 2022, foram investidos 31,4 milhões de reais em imobilizado intangível. Em imobilizado foram investidos 30,8 milhões de reais, aumento de 71,1% em relação ao valor investido no segundo TRI de 21. Os investimentos no intangível no segundo TRI de 22 foram de 600 mil reais. Os investimentos realizados neste trimestre se devem majoritariamente à finalização da expansão física do Parque Fabril do Ceará, para acomodar o aumento do parque de teares retilíneos destinados à confecção de cabedais de NIT.
No slide 16, apresentamos o fluxo de caixa. A variação de caixa nesse primeiro semestre de 2022 foi negativa em 8,6 bilhões de reais. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: o EBITDA de 216,9 milhões de reais, o aumento da necessidade de capital de giro de 64,2 milhões de reais, a diminuição do passivo bancário de 61 milhões de reais, a variação entre ativos e passivos de longo prazo de 11,1 milhões de reais, e investimento imobilizado intangível de 71 milhões de reais. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando o seu nome for anunciado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Bom, pessoal, nós já recebemos algumas perguntas. Eu vou estar lendo aqui a pergunta e seguindo com a resposta. A primeira pergunta veio do Thiago Suede. Thiago diz: vocês comentam que a perspectiva para os próximos trimestres segue bastante positiva, com carteiras já construídas para todas as marcas. Você pode dar uma cor do patamar de crescimento que podemos esperar para frente? Ainda, qual é a expectativa da companhia em relação à Copa do Mundo? Sim, Thiago, obrigado pela pergunta. Realmente a gente comentou, né, inclusive na mensagem da administração, que a gente vira aí o segundo trimestre muito bem encaixado, com pedidos num volume já bem relevante, né, o que nos permite programar as fábricas, a nossa produção de uma forma muito assertiva, buscando maximização de eficiências, né? Isso realmente já nos dá bastante confiança, bastante segurança aí de seguir e de afirmar, né, que a gente deve ter a manutenção das tendências positivas, né, que tivemos aí nos últimos trimestres, seguindo para o segundo semestre, e pela força das marcas, as novas coleções de portfólio de produtos, a gente também cria uma grande confiança, não só ao longo do segundo semestre, mas também olhando para 2023. Com relação à Copa do Mundo, eu acho que, só para voltar aqui, o patamar de crescimento, a gente não dá guidance, né, mas eu acho que é factível esperar, sim, uma expectativa, né, de crescimento na casa de 2 dígitos. Eu acho que os crescimentos não serão no mesmo patamar que foi no primeiro semestre, né, até por uma questão de base de 2021, que acabou sendo bem influenciada. O segundo semestre de 2021 foi um semestre muito relevante, muito forte, já com a Mizuno sendo comercializada e produzida a todo vapor. Fato que a Mizuno que nós produzíamos à época ainda não era a Mizuno desenvolvida por nós, né? Então ainda não maximizava ou capturava todos os benefícios, todos os aportes que a Vulcabras pôde trazer nas coleções aí da marca, e que a gente começa a capturar realmente ao longo de 2022. Isso explica bastante aí do sucesso que a Mizuno está tendo hoje no mercado aí com os consumidores. Então, sim, expectativa para o segundo semestre é uma expectativa muito positiva. Percentuais de crescimento aí, eu acho que com certeza acima de 2 dígitos, e a gente segue bastante confiante até pela captura dos pedidos com a performance de sellout que a gente captura aí das nossas marcas, dos nossos produtos. Expectativa em relação à Copa do Mundo, eu acredito que não é algo que traga uma influência direta, né, para o nosso portfólio de marcas. Nossas marcas não estão hoje no futebol. Eu acho que Copa do Mundo é sempre um evento, né, muito relevante, um evento global, um evento que motiva pessoas a iniciar ou a intensificar a prática esportiva. Isso, de alguma forma, deve trazer, sim, um benefício indireto, né, para a prática esportiva e, consequentemente, um benefício indireto aí para as nossas marcas que têm aí dentro do seu posicionamento complementar e seu portfólio de produtos uma oferta aí que atende a todas as necessidades e todos os bolsos, né? Então, a gente espera algum tipo de influência indireta, mas de forma direta eu acho que vai ser muito pouco relevante a influência, uma vez que a gente não está
através das 3 marcas presentes no futebol. Tiago também mandou aqui outras perguntas. Eu vou fazer uma sequência aqui das perguntas do Tiago e depois a gente captura as outras perguntas, tá? Tiago pergunta: no release vocês comentam que operaram praticamente em ocupação plena no trimestre. Vocês podem dar uma atualização sobre a estratégia de expansão da capacidade de vocês para sustentar o crescimento futuro? Tiago, mais uma vez, ótima pergunta. A gente, sim, né, na perspectiva de alocação de mão de obra, a gente sempre busca a maximização, a maior eficiência possível. Então, a gente atuou ao longo do segundo trimestre, né, buscando maximização, a ocupação plena da nossa mão de obra alocada. Na perspectiva de CAPEX, a gente está longe aí de atingir o teto ou a limitação. Quanto a gente usa a expressão teto de fábrica, a gente tem muito espaço ainda para crescer. Quanto a CAPEX alocado em maquinários, a gente tem poucas etapas do processo, hoje operando em 3 shifts, em 3 turnos, né? A maior parte das etapas do nosso processo produtivo ainda operam em 2 shifts, e qualquer expansão adicional, a gente tem capacidade de realizando investimentos bem pontuais, nada muito relevante, né? O patamar da empresa, a gente consegue destravar etapas que a gente pode chamar de etapas gargalo aí dentro do processo. Eu acho que a gente está muito bem estruturado, muito bem organizado para capturar os crescimentos que estão ainda por vir, crescimentos que não se restringem ao segundo semestre, crescimentos que estão pavimentados aí ao longo de 2023 também. E em termos de CAPEX, a gente não enxerga uma necessidade de realização de algo estrutural, algo extremamente relevante. A gente segue com o CAPEX de manutenção do negócio, né? Investimentos em moldes, ferramentais, que isso é relacionado com o natural do negócio, né? O lançamento de novas coleções demanda esse tipo de investimento. A gente segue, sim, realizando algum CAPEX pontual, né? Para destravar etapas do processo gargalo, né? Uma compra de uma ejetora ou outra, mas isso muito pouco relevante dado o todo aí da empresa. Então a gente tem bastante produção aí para sustentar o crescimento futuro aí que a gente vê se pavimentando aí no horizonte das marcas, dos canais, das categorias. A terceira pergunta que o Tiago nos enviou, ele pergunta: quanto ainda há de expansão de margem a ser capturada através das sinergias operacionais entre as marcas e através da inovação em novas coleções? Tiago, a gente vem nos últimos 6, 7 trimestres, né, numa constante evolução de margem bruta, tri contra tri do ano anterior. A gente declara, né, de forma pública, né, que o que nós entendemos, né, na operação de conjunto da empresa como uma margem bruta saudável é um alvo de 40%. Esse trimestre a gente divulgou 36%, uma evolução, né, de 1,9 pontos percentuais comparado ao segundo tri do ano passado. A gente espera para os próximos trimestres, né, um mesmo pace, né, o mesmo ritmo de evolução tri contra tri. A nossa atividade, né, ela tem uma certa sazonalidade, é natural, é histórico do nosso negócio que as margens do primeiro semestre não sejam as melhores, né, em função de dias de produção, até mesmo o volume de vendas, né, a escala do segundo semestre, normalmente ela é maior, né, em função das datas comerciais. Então, a gente espera, sim, a manutenção, ainda há sinergias, né, a serem capturadas, conforme a gente tem uma expectativa de crescimento de receita. Naturalmente, a gente não cresce custos fixos ou indiretos na mesma proporção. A gente vai seguindo aí, realizando investimentos em fixos e indiretos de forma muito pontual e quando necessário realmente. Então, eu acho que é bem razoável, sim, esperar a manutenção dessa tendência. A gente vem aí evoluindo nos últimos trimestres entre 1,5 ponto, quase 2 pontos percentuais, tri contra tri. A gente espera seguir no mesmo pace de evolução e isso virá através de sinergia, ganho de escala, mas também vem através da inovação, da capacidade que o nosso centro de desenvolvimento tem, né, em trazer inteligência para o desenvolvimento, para a tecnologia dos calçados, entregando bastante performance com valor agregado, com valor
intrínseco dos produtos muito inteligente. Então, a gente, sim, espera a manutenção dessa tendência positiva, não só ao longo do segundo semestre, mas ao longo dos próximos bons trimestres aí. É a nossa expectativa, é a nossa confiança. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitá-la no campo Q&A ou pressionar o botão Levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Renan Sartório. Por favor, Sr. Renan, seu microfone já está liberado. Oi, tudo bom? Parabéns pelo resultado. Eu queria perguntar aqui como é que tem evoluído como é que a inflação nos custos, né, da matéria-prima tem evoluído no terceiro Q? E também, agora que vocês terminaram o ramp-up aí da Mizuno, se vocês estão considerando alguma outra oportunidade de aquisição? Obrigado. Renan, muito obrigado pelas suas perguntas. Inflação nos custos e Mizuno ou potencial de novas aquisições. Bom, a respeito da inflação dos custos, ela ainda existe, né? Assim, a gente lança coleções quase que de forma trimestral, né? Então, novos materiais, a gente vem buscando de forma inteligente, né? Controlar isso através do desenvolvimento de produto, mas eu acho que o mais importante, né? E o conforto que eu sempre tento passar para os investidores é a nossa capacidade de repassar para o preço de venda, né? Pressões inflacionárias que os custos dos nossos produtos possam vir a sofrer, né? Seja por dissídio, seja por aumento de matéria-prima. A gente vem aí de uma forma bem sucedida, né? Realizando esses repasses. Posso afirmar que a gente está, desde o quarto trimestre de 2020, evoluindo de uma forma, vamos dizer, inflation neutral, né? Realmente, aquilo que nós somos pressionados, a gente está conseguindo repassar para o PDV e mantendo, né, evolução no volume das vendas, né? Sem perder tração de sellout. Isso a gente vem sendo muito bem sucedido e assim a gente continua sendo. Eu acho que até usei uma expressão recentemente, né? O pior parece que já passou. O próprio Pedro mencionou no último call, né? 2021 realmente a gente viveu um rally, né? De aumentos de preço e a gente não vê esse rally acontecendo ao longo de 22. Ainda existem sim discussões, negociações em torno de aumentos de matéria-prima, mas numa proporção e num volume muito menos relevante, pujante, como a gente acompanhou ao longo de 21. Mas igual, a gente segue com a mesma política, né? A partir do momento que os nossos custos são pressionados, a gente vem repassando isso para o preço de venda e a recomposição de margem, né? Ela vem aí sendo mantida, de certa forma, pelos ganhos de sinergias, pela evolução da nossa coleção de produtos, pelos ganhos de eficiência que o Centro de Desenvolvimento vem aportando dentro das coleções e o moderno Parque Fabril que nós temos vem conseguindo entregar na manutenção das altas eficiências, né? Mizuno, eu até anotei aqui uma expressão que você usou, agora que a gente finalizou o ramp-up de Mizuno, né? Mizuno do primeiro semestre é uma Mizuno produzida por nós, mas a gente ainda não pode afirmar, a gente ainda não enxerga que a gente finalizou esse ramp-up de Mizuno, a gente finalizou a introdução da marca Mizuno dentro do ambiente Vulcabras, dentro do nosso processo, né, de desenvolvimento, lançamento e produção e abastecimento do mercado, mas a marca, posso te dizer que ela está longe ainda de bater o teto dela. É uma marca extremamente forte, uma marca que está presente no Brasil há mais de 25 anos, uma marca que tem um brand awareness muito relevante, era realmente um gigante adormecido e que a gente está na curva, né? A gente está nesse processo de fazer com que a marca retome o protagonismo que ela teve no passado e posso te afirmar com bastante conforto e confiança, né, de que dentro da Vulcabras a marca tem tudo para ser maior do que já foi. Então, a introdução da Mizuno sim foi concluída, o ramp-up de Mizuno ele continua acontecendo, a Mizuno projeta crescimentos
para os próximos trimestres, crescimentos ainda relevantes. Então, a gente ainda tem aí muito espaço para considerar que foi finalizado realmente, né, o ramp-up, que a Mizuno atingiu, né, o seu potencial. Ela está numa curva madura, né? Ela ainda está numa curva de crescimento, sim. Novas marcas, né? Eu sempre gosto de iniciar essa resposta dizendo que sempre há espaço para mais uma, né? Mas a gente segue de uma forma muito responsável, consciente, né? Primeiro, atentos a movimentações de mercado. Eu acho que até pelo protagonismo, né? Dimensão, capacidade, força da Vulcabras, dificilmente a gente não seria avaliado, né? Numa potencial movimentação. A gente também segue, né, com uma estratégia de avaliar potenciais que possam fazer sentido complementando, né, o nosso portfólio de marcas. A gente entende que canibalização a gente acabaria não construindo valor, sim destruindo o valor, né? Então a gente segue aí muito atento. Não tem nada hoje em discussão, mas eu acho que até pelo portfólio de marcas que nós temos, que já nos permite, né, explorar todas as necessidades dos consumidores em todas as faixas de preço, né, vai ficando cada vez mais difícil, né, algo complementar fazer sentido, mas a gente segue, sim, muito atento, priorizando, né, essa complementariedade e buscando algo, realmente sempre priorizando algo que se conecte ao nosso DNA, algo que se conecte ao nosso DNA esportivo, o foco do esporte, que vem sendo uma estratégia de sucesso aí, e que a gente vem comprovando a entrega dessa estratégia de sucesso em resultados aí ao longo dos últimos trimestres. Eu espero ter respondido sua pergunta. Perfeito, Wagner. Só um follow-up, se eu puder, sobre a questão dos repasses de preço, como é que vocês têm sentido a elasticidade aí do consumidor? Eu acho que, assim, as nossas marcas, elas são marcas fortes, né? O consumidor, ele vem aceitando, né, a evolução dos preços, à medida que os nossos volumes nas 3 marcas continuam evoluindo, né? Então, a gente não sentiu nenhuma perca de sell-out, nenhuma perca de tração na eventual necessidade de repasse de preço. Eu acho que é importante, né, e justo também comentar que não somos só nós que estamos repassando preço, né? A concorrência também, o mercado como um todo, e acho que isso não se restringe a ativos esportivos, né? A inflação é algo que extrapola a indústria esportiva, extrapola o Brasil, né? Ela está presente aí no contexto global. Em todos os segmentos a gente vem acompanhando, vem realmente sendo algo relevante, mas que eu acho que trazendo o zoom novamente aqui para o nosso universo, né, de artigos esportivos, a gente vem sendo muito bem sucedido, né, à medida que os volumes continuam subindo, à medida que as marcas mantêm a sua atração de venda, né, não é só sell-in, sell-out, também performando no ponto de venda. Eu acho que a força das marcas é muito relevante e estratégico nesse momento. Vale mencionar, né, que a Olímpicos é a líder de mercado em volume de vendas no Brasil, uma marca muito consolidada e uma marca que continua crescendo, numa velocidade menor que as outras duas, mas continua crescendo, né, mesmo no ambiente macroeconômico razoavelmente volátil, instável que a gente vive hoje. Under Armour é a 3ª maior marca de artigos esportivos do mundo, uma marca muito relevante, uma marca que tem um potencial a ser desbravado aqui no Brasil gigantesco, né? E que na sua proporção, no seu tamanho, que é menor que as outras 2 marcas, também vem crescendo muito e vem respondendo bem aos ajustes que a gente vem fazendo. E a Mizuno, né? Como já mencionei na pergunta anterior, é um gigante que estava adormecido, né? Uma marca que já foi protagonista no setor de artigos esportivos aqui no Brasil. Ela está retomando seu espaço de direito pelo brand awareness que a marca tem. E de novo, né? Aqui dentro da Vulcabras, ela tem tudo para ser maior do que já foi. Perfeito, Wagner. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitá-la no campo Q&A ou pressionar o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Domingues. Por favor, Guilherme,
seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim, escutamos. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Aqui do meu lado tem uma questão com relação ao mercado externo, tá? A gente já vem observando um crescimento de receita ali desde do ano passado. Aqui no trimestre anterior teve um crescimento de mais de 100%. Nesse trimestre também, há um aumento de penetração, evolução de penetração. Queria saber, então, ali como é que está a cabeça da administração aqui para o longo prazo, para essa frente, né, nos países de atuação, como é que vocês estão observando a avenida de crescimento, alinhando, então, ali com o aumento de penetração da receita. Queria explorar, então esses pontos mesmo de penetração e aí alinhado com a perspectiva de crescimento. Obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta. O mercado externo é um mercado que hoje representa 10,8% da receita total da empresa, pouco menos de 11%. É um mercado que a gente concorre, né, com marcas internacionais que produzem na Ásia. Isso traz a gente sabe, né, o Pedro sempre comenta nos calls, competitividade, né, custo Brasil, o custo da mão de obra brasileira, existe uma discrepância gigantesca, né, com o custo asiático, o custo da mão de obra asiática, né? A proporção que nós temos hoje é que a hora homem da mão de obra asiática custa algo em torno de $1 por hora e no Brasil custa 2,50, mesmo com o câmbio da forma que está. Então, é natural que essa concorrência, né, seja um fator aí que crie grandes desafios para que a gente consiga alavancar ou ter realmente o mercado externo mais relevante do que ele está sendo. Ele vem crescendo, sim, vem crescendo muito focado em mercados do Mercosul, onde, através de acordos bilaterais, né, o Brasil acaba trazendo ou compensando, né, essa falta de competitividade ou essa desvantagem, né, artificial. A gente sabe também que a origem desse $1 por hora ele é um pouco questionável quanto às condições, quanto a como essa mão de obra ela é aplicada na Ásia, até mesmo exportações da Ásia com fomentos. Aí são discussões mais macroeconômicas e geopolíticas, né? Mas o fato é que a gente vem evoluindo bem. A gente vem evoluindo bem através de Olímpicos, uma marca forte que tem uma presença razoável no Peru, onde nós temos uma subsidiária. A gente vem evoluindo bem em mercados como Argentina, Paraguai, através de distribuidores, mercados onde a marca realmente é relevante. A gente também tem uma outra avenida aí que promove, né, a evolução do mercado externo, que é a própria Under Armour. A gente hoje produz, né, alguns modelos e exporta para o mercado argentino, para o parceiro que opera lá, a marca Under Armour lá. Ou seja, a gente vê outros mercados interessados nos desenvolvimentos e na produção Vulcabras, né? Isso chancela ainda mais e comprova aí o sucesso do nosso desenvolvimento de produtos e do nosso modelo de negócio, né? Então, mercados que têm acesso tanto a produtos asiáticos ou brasileiros ao mesmo custo, né? Eles vêm priorizando os produtos que nós desenvolvemos por uma escolha realmente de portfólio de produtos. Isso nos deixa bastante felizes, né? E otimistas aí com a evolução. Mas o mercado argentino ele vive instabilidades, né? Às vezes arbitrariedades, que nos fazem, né, andar de forma muito conservadora, de forma muito responsável e não buscar grandes alavancagens, né? Então a gente segue. Eu acho que a expectativa aí do futuro é que o mercado externo continue crescendo. Eu acho que o mercado interno é o nosso grande foco. Transformar o Brasil através do esporte. O mercado interno ainda tem um potencial gigantesco, né? Tendências, né, globais de mudança de consumo, né, que priorizam hoje conforto, bem-estar, as pessoas praticando mais esportes, fazem com que o mercado de artigos esportivos realmente tenha uma tendência de crescimento. Isso se reflete aqui também no Brasil. Então, a gente enxerga ainda muita oportunidade para as nossas 3 marcas explorarem no Brasil. E o mercado externo, dentro da competitividade que a gente conseguir contra produtos subsidiados aí
de produção asiática, a gente também tá buscando aí os espaços e as oportunidades que aparecem. É natural, né, geoeconomicamente, que isso seja mais relevante nos mercados, nos países, né, do Mercosul, mas a gente vem também pontualmente buscando oportunidades em outros mercados, mas tem sempre a restrição, sempre esse desafio, né, de competir contra um custo de produção asiática que de certa forma tem seus subsídios, né? Super claro, obrigado, viu? Parabéns pelo resultado. Obrigado, Guilherme, pela parabenização e obrigado mais uma vez pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitá-la no campo Q&A ou pressionar o botão Levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Flávio Bica. Por favor, Flávio, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia, Wagner, tudo bom? Bom dia, Flávio, tudo bem? Gostaria de parabenizá-los pelos resultados. A gente é investidor de Vulcabras há alguns bons anos já e gostaria de pontuar também que, apesar da baixa alavancagem da companhia, eu concordo com esse ponto de vista de vocês. A gente mora num país complicado, cheio de complexidades políticas, sociais. Eu gostaria de pontuar esse meu ponto de vista, né? Porque às vezes os investidores ficam cobrando muito a empresa de trabalhar com alavancagens superiores, né? E eu acho importante colocar isso, que às vezes é um contraponto que pode também gerar assim uma opinião relevante para o controlador seguir no caminho que tá aí, né? E dentro desse aspecto, eu queria perguntar se a empresa está colocando no radar o pagamento de juros sobre capital próprio aí antes do ano fechar, porque essa é uma maneira de economizar um pouco em impostos também, né? Dado baixa alavancagem da CIA aí, né? Eu acho que seria uma oportunidade. Então, queria, se puder falar um pouquinho sobre esse ponto aí. Perfeito, Flávio. Obrigado aí pela consideração. Realmente, o serviço da dívida ficou muito caro, né? Muito recentemente, de forma muito rápida, né? Então, com a alta da Selic, carregar uma alavancagem, carregar um endividamento, ele hoje é custoso, é pesado. A gente prefere estar utilizando aí o valor aplicado no serviço da dívida em investimentos de inovação, modernização, tá realmente investido no negócio. E uma vez que o negócio tem realmente um horizonte de expansão, de crescimentos mais relevantes, né? Os resultados falam por si, né? Nosso EBITDA é um EBITDA pujante, hoje na casa aí entre 19% e 20%. A gente tem aí um horizonte, olhando para o segundo semestre, muito bem encaixado. A gente deve ter, sim, a manutenção de bons resultados e, na verdade, a evolução, né? A manutenção da tendência da evolução de bons resultados, né? Mas o fato é que, mesmo sendo uma operação super geradora de caixa, né? No curto prazo, em 2022, essa geração de caixa ela vem sendo aplicada em alguns pontos, né? Um deles você mencionou já, que é a questão do endividamento. A gente vem analisando, né? E com o aumento do serviço da dívida, eu acho que a nossa tendência vai ser de estar buscando uma posição mirando, né, mais caixa líquido. Eu acho que a gente talvez ainda não alcance, mas deve chegar muito perto até o final do ano. A necessidade de capital de giro da empresa, ela é latente, né, dado um crescimento relevante, né, crescendo primeiro semestre quase que 60% contra o primeiro semestre do ano que vem, e tendo o perfil do nosso contas a receber hoje girando de forma consolidada ali na casa dos 100, 110 dias, né, é bem natural de que isso consuma caixa, isso exija uma alavancagem, financiamento aí dos nossos clientes, né, e boa parte dessa geração de caixa vem sendo aplicada aí. Eu acho que nessa mesma proporção a gente tem um CAPEX que não é um CAPEX estrutural extremamente relevante, ele é um pouquinho acima do nosso CAPEX de manutenção, um CAPEX que se concentrou ali entre março e abril, muito focado num processo de modernização, que foi a expansão da fábrica de Horizonte, que permitiu que a gente construísse, né, um parque de produção com teares retilíneos, né, para produção de cabedais de NIT, né? Cabedal é a parte superior do calçado, NIT é aquela tecnologia
que faz a parte superior do calçado, quase que como uma meia, né, com atributos tecnológicos. Então, é um investimento estratégico, um investimento com viés de modernização, mas que traz também consigo, né, uma ampliação de produção, uma vez que eu não deixo de produzir os calçados com cabedais tradicionais, né? E a gente deve seguir aí com uma certa aplicação. Então, acho que assim, a geração de caixa ela é relevante. Em 2022, ela vem sendo investida, né, na necessidade de capital de giro, ela vem sendo investida, boa parte nesse CAPEX de modernização, muito pontual e estratégico. Ela vem sendo balanceada, né, com a dívida, né, e o seu serviço da dívida, mas eu acho que sim, a gente vem também publicizando, né, falando de forma pública, tanto eu quanto o Pedro, né, que o objetivo da empresa, né, não havendo um projeto ou algo que traga um retorno maior para o acionista, é realizar distribuições, e a gente vai seguir essa tendência, essa é uma decisão da administração, né, seguir dessa forma, no limite do nosso caixa. Eu acho que à medida que a gente se aproxima em caixa líquido, a gente deve intensificar, né, futuras distribuições, trazendo, né, um certo conforto, a manutenção do negócio dentro da sua necessidade de capital de giro, investimentos, mas sim, na medida que esse caixa se transforma em liquidez, a gente deve estar intensificando, acelerando, né, distribuições, e olhando para o horizonte de 22, né, a gente com certeza vai ter um resultado muito relevante. A gente tem, né, até por uma obrigação legal, né, uma distribuição mínima aí de 25%, e a gente vem acompanhando bastante aí a nossa posição de caixa, a evolução. No limite do caixa, havendo espaço, acho que a gente deve entender, né, se há espaço para antecipações. Isso é difícil hoje assumir um compromisso, uma posição. Eu acho que o compromisso que realmente a gente consegue, e a gente já vem assumindo, né, é que no limite do caixa líquido a gente tem sim o propósito, a intenção de acelerar distribuições, e que em 22, né, existe um consumo razoável aí da geração operacional de caixa, sendo aplicado no próprio negócio para financiar esse crescimento muito relevante, né? A empresa, mais uma vez, cresceu quase 60% semestre contra semestre. É natural, né, que ela tenha uma necessidade aí de caixa para manutenção, para sustentação dessa operação. Não sei, Flávio, espero ter respondido a sua pergunta. Está respondido. Só o detalhezinho do juros sobre capital próprio, será a figura que era pensada, porque olhando o histórico da companhia, vocês não fizeram isso há muitos anos, né? Então, porque às vezes a companhia tem alguma limitação legal, né, de não distribuir juros sobre capital próprio, só o dividendo. Só esse parênteses aí. Sim, não, o instrumento em si é algo que a gente ainda discute bastante, não tem nesse momento uma posição entre um instrumento ou outro. Não existe nenhuma restrição na esfera legal, né, que nos impeça de distribuir de uma forma ou de outra. O que nós fizemos, né, retomamos aí recentemente, foi distribuição de dividendos, e seja por um caminho ou outro, acho que a resposta, de forma estratégica, a resposta é a mesma, né? A gente deve intensificar distribuições à medida que o caixa líquido da empresa permitir e a gente tiver espaços aí. Perfeito, obrigado, Wagner. Eu que agradeço, Flávio, pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitá-la no campo Q&A ou pressionar o botão Levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Bom, pessoal, a gente tem recebemos outras perguntas aqui através do Q&A do próprio Zoom aqui, da própria conferência, né? Algumas delas já foram cobertas, né? Com perguntas anteriores, com perguntas que vieram
por áudio, né? Então a gente não vai estar sendo repetitivo, mas gostaria aqui já de deixar o agradecimento aí pelas perguntas que vieram aí dos colegas, né? Acho que tem uma pergunta aqui diferente do que veio pelo áudio, né? A pergunta do Caio Lobo. Boa tarde. Vocês pensam em um plano de emissão de novas ações para aumentar a liquidez da companhia em bolsa? Caio, obrigado pela pergunta. É uma pergunta que eu, como RI da empresa, recebo com uma certa frequência, né? Eu acho que é importante, nesse momento que a gente está no fórum mais aberto, até ratificar, né, nosso entendimento. A empresa, ela vem aí com resultados muito relevantes, né, com uma tendência muito positiva. A empresa se transformou, né, se reorganizou, fez os investimentos, não se desmobilizou nos momentos de incerteza, fez aquisições pontuais e aquisições estratégicas, né, que estão pavimentando o horizonte aí da manutenção das tendências de crescimento da empresa. Assim, a gente tem ótimas aspirações aí para o futuro, muita confiança, né? E isso a gente não vê traduzido no valuation da empresa hoje, né? Acho que o mercado não vem reagindo ainda à medida que os resultados são realmente comprovados, entregues, né? E solidificados dentro dessa estratégia, né? Eu acho que, respondendo sua pergunta, né? Hoje, ao preço atual, assim, faz muito pouco sentido, né? Eu sei que liquidez é uma questão questionável hoje dentro do nosso free float. Em alguns casos, em alguns fundos, talvez até proibitiva, né? Mas essa precificação atual, ela faz muito pouco sentido, né? Pensar em buscar uma adição de recursos, né? Numa fonte que hoje a precificação ainda não está de acordo. E acho que também tem o momento da empresa, né? Como eu respondi na pergunta anterior, né? Uma operação extremamente geradora de caixa, uma operação que conseguiu, né, fazer suas aquisições relevantes e recentes com capital próprio, com caixa própria, né? Compramos a Under Armour, compramos a Mizuno com o caixa oriundo da operação. Eu acho que no momento que for razoável analisar esse caminho, né, ou seja, a cotação num patamar que faça sentido para a administração, eu acho que sim, pode ser uma opção, pode ser um caminho a ser explorado, a ser discutido. Hoje, com o preço atual, eu acho muito pouco razoável analisar uma nova emissão como fonte de funding para os próximos passos, mas a gente segue aí muito confiante na entrega dos nossos resultados e confiante de que isso vai se refletir no preço da ação no futuro próximo, né? Uma vez que a gente vem aí entregando, acho que de forma muito consistente, né? Evolução dos resultados. A gente tem hoje um resultado que no setor, né, é um resultado muito bom. Eu acho que não quero ficar questionando se o resultado das outras empresas é melhor ou não, mas é um resultado muito relevante, né? Um EBITDA de 20%, uma operação crescendo. Isso nos dá muita tranquilidade, né? De afirmar que a gente vai acelerar distribuições. Então, eu acho que tudo isso são elementos que vão se computando aí ao valuation da empresa, ao valor da ação, como o mercado enxerga. E assim, já afirmamos isso de forma muito transparente, pública, né? A gente acha que hoje ainda tem bastante espaço para a ação da empresa andar. Isso, com certeza, deve acontecer. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitá-las no campo Q&A ou pressionar o botão Levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas.
Mais uma vez, para realizar perguntas, pressione o botão Q&A ou o botão levantar a mão. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra novamente ao Sr. Wagner para que faça as considerações finais. Por favor, Sr. Wagner, pode prosseguir. Bom, gostaria de, nas considerações finais, primeiro agradecer a presença de todos que participaram aqui do call. A Vulcabras, ela completou agora em julho, né, 70 anos na sua melhor forma. A gente divulgou aí um segundo trimestre com resultados históricos para a companhia. E isso, eu acho que é só o começo, né? A gente está longe aí de atingir a curva madura, né? De todas as decisões estratégicas que foram tomadas ao longo dos últimos 3 anos e meio, 4 anos, quando a empresa começou a trilhar um caminho de se organizar e focar na produção, na distribuição, na comercialização de artigos esportivos. A gente segue muito, muito confiante na força das nossas 3 marcas, extremamente confiante no nosso modelo de negócio, que é muito mais ágil, que é muito mais assertivo, que consegue se adaptar e reagir de forma rápida a novas tendências, a mudanças de mercado. E a gente segue também muito, muito confiante na manutenção das tendências, né, que nós capturamos aí ao longo dos últimos trimestres, nas tendências de evolução de resultados, nas tendências de crescimento de receita e expansão das margens. Tá? A gente segue aí à disposição através dos nossos canais de RI, seja através dos nossos e-mail, telefone. Vocês têm aí, seguimos também à disposição para esclarecer, seja através de e-mail ou mesmo pessoalmente, realizando reuniões, né? Qualquer questionamento, qualquer dúvida que todos vocês venham a ter após o call, fiquem super à vontade aí para nos procurar. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom resto de manhã, um bom dia aí para vocês. Muito obrigado. A videoconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.